Muito bem, hoje, dia 18 de maio, segunda-feira da sexta semana do tempo pascal. No Evangelho de hoje, Jesus anuncia aos discípulos a vinda do defensor, que ele enviará da parte do Pai. Esse defensor é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que dará testemunho de Cristo no seio da comunidade. Esse testemunho do Espírito Santo para a comunidade dos discípulos, isto é, para a Igreja de Jesus Cristo, deve animá-la e sustentá-la na missão, também ela, anunciar Cristo ao mundo. Essa missão da comunidade de anunciar Cristo ao mundo vai acarretar-lhe perseguição, sofrimento e até mesmo morte. Mas os discípulos, sustentados pela força do Espírito e no amor de Cristo, não devem esmorecer, não devem deixar-se abalar na fé, mas continuar a anunciar o Cristo ao mundo. Eles conhecem Cristo e devem fazer com que o mundo também o conheça. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o defensor, o Espírito da Verdade, enviado por Cristo da parte do Pai, vem ao seio da comunidade para testemunhar Cristo, para ajudar a comunidade a aprofundar-se no conhecimento de Cristo. Isto para que ela, comunidade dos discípulos, Igreja de Jesus, animada e sustentada na força do Espírito, também seja testemunha de Cristo frente ao mundo. Mas o testemunho dos discípulos ao mundo vai acarretar-lhes perseguição, sofrimento, morte. No entanto, ela deve permanecer firme no Senhor, anunciando o Cristo ao mundo. O mundo o odeia e odeia os discípulos porque eles estão com Cristo. Porque eles amam a Cristo. Então o discípulo deve combater esse ódio do mundo com o amor que recebeu de Cristo e deve também espalhar pelo mundo. Jesus diz que o Espírito dará testemunho dele, mas diz aos discípulos: vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Essa expressão estar comigo desde o começo significa que os discípulos o conhecem, tiveram uma convivência histórica com Cristo, entraram na sua intimidade, sentaram-se com ele à mesa, ouviram as palavras de seus lábios e por isso o conhecem profundamente e por isso podem dar testemunho dele. De fato, nós não podemos testemunhar sobre alguém que não conhecemos. Os discípulos conhecem Cristo e por isso podem testemunhá-lo. No entanto, o mundo odeia a Cristo e Jesus explica o porquê deste ódio. Eles não conheceram nem o Pai nem a mim. Santo Agostinho, bispo de Hipona, um grande doutor da Igreja, nos diz com bastante clareza que só podemos amar aquilo que conhecemos. Ora, se o mundo não conheceu o Pai nem o Cristo, não pode amá-los. Os discípulos conhecem o Pai, o Cristo, o Espírito e por isso o amam. Então, os discípulos devem combater o ódio do mundo com o amor recebido de Cristo, testemunhando Cristo ao mundo, ajudando o mundo a conhecer Cristo. Para isso é necessário que eles tenham no seu coração a palavra de Cristo. Como nós ouvimos no Evangelho de João, devemos guardar os mandamentos de Cristo e observá-los, colocá-los em prática. Por isso, Jesus também nos fala nesse Evangelho de lembrar-se. Disse-vos estas coisas para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora.
Quando chegar que hora? A hora de testemunhar Cristo ao mundo. Quando ele volta para o Pai e envia o Espírito para animar a comunidade dos discípulos, a sua igreja. Esta é a hora, portanto, de testemunhar o Cristo. Ele diz que os discípulos estiveram com ele desde o começo, que o conheceram, mas nós podemos entender esta expressão não só no sentido cronológico e histórico, mas também no sentido espiritual, teológico. Nós também estamos com Cristo desde o começo. Por quê? Porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inseridos na igreja, da qual somos pedras vivas, inseridos na igreja, da qual nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, e, portanto, nesse sentido, na essência de nossa fé, nós, discípulos de Cristo hoje, batizados em sua igreja, inseridos em sua igreja, também estivemos com ele desde o princípio. Também o conhecemos. Nós também partilhamos em sua intimidade a mesa eucarística e, por isso, estamos aptos a testemunhar Cristo, a anunciar ao mundo a sua verdade e as suas maravilhas. As palavras de Cristo têm que estar nos lábios dos discípulos. Mas para que as palavras de Cristo estejam nos lábios dos discípulos, elas têm que estar antes em seu coração. Os discípulos têm que viver na sua vida essas palavras. E é isso que significa observar os mandamentos de Jesus, colocá-los em prática na sua vida, agindo conforme o exemplo de Cristo, amando, perdoando, espalhando o bem, a bondade e o amor ao mundo. E nestes tempos, então, de pandemia, nós devemos buscar coragem no Senhor. Neste Evangelho ele também diz: disse-vos isto para que a vossa fé não seja abalada. Em tempos de dificuldade, a nossa fé estremece. Nós nos enfraquecemos na fé, chegamos a duvidar. Então, os discípulos, diante da perseguição, muitos dos discípulos provavelmente tenham desertado. A humanidade que passou por 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, ali também, a fé dos cristãos foi provada. E hoje, neste momento histórico em que vivemos, é esta pandemia que prova a nossa fé, que nos confronta com a nossa fé, a nossa confiança em Deus, na sua palavra, no seu amor. Dentro desse contexto de pandemia, de tristeza, de angústia, de morte, nós somos convidados por Cristo a nos encorajar nele, pela ação, pela força do Espírito Santo, para que nossa fé não seja abalada. E assim, com fé em Cristo, sejamos testemunhas dignas e verdadeiras de seu nome, para que o mundo se converta. Deus abençoe a todos.